Boa noite, então. Chegamos no momento, assim, no penúltimo momento desse festival de 2 dias já. Hoje é o segundo dia, começou ontem às 4 da tarde. E é um festival em comemoração ao 6º aniversário do Kirtan de longa duração, que acontece aqui em Recife há 6 anos. Então é o 6º aniversário. Isso é muito impressionante, gente. É muito impressionante, porque é muito difícil manter uma atividade que de certa forma é austera. Organizar tudo isso não é tão fácil, não. E convocar pessoas, trazer pessoas, tudo isso é muito complexo. Mas eles estão fazendo há 6 anos mensalmente. E há uma equipe, um grupo de jovens, isso também é muito animador, porque é a geração de novos líderes, líderes naturais. Não são líderes na administração da instituição, mas são líderes específicos na parte mais importante, na mensagem mais importante que a nossa instituição traz para a sociedade recifense. A mensagem de que o cantar dos santos nomes de Deus é o processo de yoga mais adequado para desenvolver a nossa relação com a pessoa suprema, Deus. Então, é muito bonito ver isso e participar disso. Eu me sinto muito honrado de vir, sempre que sou convidado e posso. Me sinto muito honrado mesmo de estar aqui. Ontem, na comemoração, nós fizemos uma palestra sobre o Chaitanya Charitamrita, que é o livro mais rico em termos de conteúdo da nossa filosofia. E nós apresentamos uma conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e 2 de seus mais íntimos associados na última fase da vida dele, da vida de Chaitanya, já em Jagannatha Puri, já com 48 anos de idade, que foi a idade que ele partiu deste mundo. Ele está em Jagannatha Puri a essa altura e está associado com 2 pessoas muito próximas dele. Um é conhecido como Swarupa Damodara Goswami e o outro como Ramananda Roy. Pessoas muito inteligentes, muito cultas e preparadas para esse tipo de contato por sua experiência espiritual. Então Chaitanya Mahaprabhu, nesse diálogo com eles, cita o Sikshastaka, que são 8 versos que ele havia escrito, os únicos em toda a sua vida, o único material que ele deixou escrito eram esses Sikshastaka, 8 versos. E nessa conversa ele repete os versos e explica e dá o significado desses versos. Então hoje a palestra tradicional é do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o nosso livro mais importante no sentido de ser mais conhecido. O Chaitanya Charitamrita é o que se chama hoje em dia de a palavra final. Na verdade, ele recebeu esse título de um acadêmico que fez um estudo numa universidade americana, fez um estudo sobre o Chaitanya Charitamrita e publicou um livro com esse título, a palavra final. Então a palavra final de tudo que se refere à ciência Vaishnava, que está muito além da religião. A religião é apenas um aspecto, inclusive secundário, desta mensagem que é de yoga. Krishna explica isso no 4º capítulo, quando ele diz que esta mesma mensagem de yoga ele havia dado há muito e muito tempo atrás. Porém, com o passar do tempo,
Com o passar do tempo, houve uma interrupção da transmissão desse conhecimento. Então, Krishna voltou, há cerca de 5.000 anos, ele voltou para restabelecer este conhecimento e deu na forma do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que aqui a edição que temos é essa, é um livro dessa grossura. Ele tem 18 capítulos e 700 versos em sânscrito, que são como estrofes compostas por 4 versículos. E esses 18 capítulos tratam de 3 temas básicos. O primeiro é a ação, o trabalho, que são 18 capítulos, e esses 18 capítulos são divididos em 3 grupos de 6 capítulos. Então, os primeiros 6 capítulos tratam de ação. O segundo grupo de 6 capítulos trata de devoção. E os 6 últimos capítulos vai tratar de filosofia, conhecimento transcendental. Então, eu escolhi um verso hoje do capítulo 9, porque tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui nesse festival agora. É um verso muito conhecido, que em sânscrito os devotos mais experientes, que não são visitantes das primeiras vezes aqui, nem de primeira vez, conhecem como Satatan Kirtayantoman. É um verso muito famoso, conhecido, que descreve as glórias dos devotos. Os devotos que sempre cantam as glórias de Krishna, de Deus. Sabemos que há muitas religiões, não é? O nosso país é um país de tradição judaica cristã, e especialmente católico, né, como religião. Embora a tradição seja essa, judaica cristã, a religião predominante é a religião católica, e sempre foi na história do país, desde a descoberta, evidentemente, antes não era assim, mas desde a descoberta dessa terra pelos portugueses, não a descoberta do Brasil em si, mas a descoberta dessa terra pelos portugueses, eles divulgaram a religião católica, e isso está até hoje em dia, muito embora hoje já tenha uma concorrência grande com outras linhas do cristianismo. Mas o Brasil apresenta uma característica em termos de religiosidade que tem tudo a ver com o perfil do brasileiro. O brasileiro como um povo aberto, como um povo que não tem uma única tradição, e que é muito aberto para muitas tradições, que tem curiosidade com o estrangeiro, que tem curiosidade até com o indígena, apesar de todas as maldades que os próprios brasileiros e portugueses fizeram com os indígenas no passado. O brasileiro tem essa curiosidade com os indígenas, quando se fala dos indígenas. Então, essa curiosidade, esse interesse em conhecer aquilo que não é trivial, que não é comum, faz do Brasil um país com muitas tradições religiosas vivendo em paz. Há relativa paz nesse país, apesar da diversidade religiosa. Há também abusos, perseguições e outras coisas também, mas, de um modo geral, este país apresenta paz coletiva no que se refere à diversidade religiosa. Então, o Bhagavad Gita não é conhecido popularmente, muito embora existam muitas edições do Bhagavad Gita em português que já estão sendo distribuídas, e a nossa edição, que é conhecida, o Bhagavad Gita como ele é, que foi traduzido e apresentado por nosso mestre Prabhupada, a primeira edição desse livro foi publicada em 1976, no início de 76, ou talvez 75, acho que final de 75. Então, já tem muitos anos também, distribuímos milhares e milhares desses livros. Muitos de nós, devotos mais antigos, tivemos a oportunidade de ir às ruas mesmo, levando um livrão desse tamanho e apresentando para as pessoas. Depois fizemos edições menores, edições divididas em 3, edições de bolso. Fizemos muitos
muitas edições para tornar popular o conhecimento que é contido no Bhagavad Gita. Esse conhecimento que eu falei, que se divide, que se apresenta no Bhagavad Gita em 3 grupos de capítulos, né? O primeiro, ação; o segundo grupo, devoção; o terceiro grupo, conhecimento. Então este capítulo que eu escolhi é um capítulo intitulado Conhecimento Mais Confidencial. Vishwanatha Chakravarti, um grande filósofo e acharya, que é um mestre nesse conhecimento, explicou que este capítulo, dentro do grupo de 6 capítulos que trata sobre devoção, esse capítulo em especial é o capítulo que trata de devoção. É o primeiro capítulo a falar do conhecimento como devoção. Ele diz que antes, o conhecimento dado nos primeiros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, é um conhecimento muito importante para a liberação, como também o conhecimento apresentado no capítulo 7. É um conhecimento muito bom para aquele que busca conhecer-se a si mesmo e tomar a resolução de viver uma vida simples e viver em paz interior. Mas que este capítulo começa a tratar de devoção. O conhecimento, a filosofia apresentada aqui é para despertar no nosso coração amor por Deus. É isso que Vishwanatha Chakravarti explica a esse respeito. Eu escolhi o capítulo 14, o verso 14 desse capítulo 9, porque este verso glorifica aqueles que glorificam os santos nomes. O verso conhecido, eu vou apenas ler o sânscrito sem a gente repetir, depois a tradução e o significado. Satatan kirtayanton man yatantascha dridavrataha namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Esse verso diz, na sua tradução, sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Então foi muito apropriado o que Krishnacharan falou do Prahlada agora, do esforço que ele faz para tornar possível esse festival mensal há 6 anos. 6 vezes 12, quanto dá? 72, né? 72 kirtas, no mínimo. Não é? Esse, na verdade, é o 73. 73, já completou. Então esse é o primeiro... O primeiro do 6º ano, né? É. Então, 73 edições. 73 edições dessas. Muitas pessoas já passaram por aqui. Até casamento rolou entre os participantes. E até crianças já nasceram e já estão cantando. É verdade. Então, há uma vida nesses 6 anos. Há uma dinâmica, uma vida rolando, acontecendo aí. E é isso que esse verso descreve. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Krishna descreve aqueles que estão cantando os seus santos nomes e que fazem arranjos administrativos, arranjos institucionais, arranjos de grupo. Eu vi também Madhava Lila dando aqui o recado dela, convocando. Ela estava muito preparada para falar, apesar de que houve muita interferência enquanto ela falava, né? Isso às vezes atrapalha a pessoa, mas ela não perdeu o fio da meada, não. Ela ficou muito firme e voltou sempre para falar, e depois ela glorificou a parte mais importante, aquele Harinama. Ela deixou a mão assim e disse aquele Harinama. Bom, ela já nasceu em Harinama assim, né? Ouvindo cantar. Então ela tem essa experiência. E ela disse que o Gauranga vai fazer um grande Harinama para lá. Então é muito interessante observar. É muito interessante observar essa dinâmica de sempre glorificar os nomes de Deus.
E isso não é uma exclusividade da nossa tradição religiosa, e nem da nossa filosofia. As tradições religiosas se baseiam em algum conceito filosófico, e conhecemos muitas tradições que falam da importância do nome de Deus, de honrar o santo nome de Deus e assim por diante. Então, aqui, o próprio Krishna apresentando no Bhagavad Gita, numa atitude de resgate, depois que já havia sido perdido este processo de yoga, já havia sido perdido com o passar do tempo, ele numa atitude de resgate, ele vem dizer que as pessoas que cantam, que estão sempre se esforçando com grande determinação, são grandes almas, são Mahatmas, grandes almas, e que adoram a ele com devoção. Esse capítulo trata desse ponto. Ele está dentro dos seis capítulos que tratam do tema devoção. E ele, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, é um capítulo que começa a falar de filosofia como devoção. Tá? Então é a junção entre religião e filosofia. Aqui esse capítulo apresenta a união desses dois temas que são, naturalmente, por influência da filosofia grega, eles são separados. Mas com o decorrer do processo civilizatório, depois do surgimento da filosofia na Grécia, como se conhece no Ocidente, então eles foram se separando, religião e filosofia foram se separando. Mas esse capítulo junta essas duas experiências humanas que são de importância vital para um ser humano viver plenamente a sua capacidade humana. Porque, afora isso, o ser humano vai repetir comportamentos que não são exclusivos deles. O ser humano vai repetir comportamentos que são para todos os indivíduos das diferentes espécies, inclusive espécies animais. Comer, dormir, procriar, se defender, são atividades comuns que os seres humanos fazem de maneira sofisticada, mas fazem o mesmo que as outras espécies fazem. Mas inquirir acerca da sua verdadeira identidade, isso é filosofia e isso é do ser humano. Porque as outras espécies não são dotadas dessa capacidade. E inquirir acerca e obter intuição, inspiração interna, intuição para viver uma experiência transcendental dentro do corpo humano, uma experiência que transcende aos limites dos sentidos, da mente, da inteligência, do ego, né? Esse ego adaptado ao meio ambiente que vivemos. Essa é uma experiência exclusivamente humana. Os outros animais pelo menos não se identificam, pelo menos os seres humanos não identificam os outros animais praticando uma experiência de espiritualidade. Eles podem participar indiretamente, eles estão cumprindo com a sua missão dentro do corpo deles, mas é o ser humano que é dotado da particularidade de procurar a realização espiritual e adotar austeridade, que aqui veio de uma forma poética chamada de grande determinação. Adotar a austeridade de dar prioridade à sua espiritualidade e dizer não para muitas facilidades materiais que são motivo de propaganda dentro deste mundo. Então, dizer não para certas propagandas do mundo e dizer sim para as austeridades que levam o indivíduo a experimentar, o indivíduo humano a experimentar a espiritualidade, é uma prerrogativa do ser humano. Então, esse capítulo trata desse tema, e aqui vimos o verso que explica a grande importância dessas almas que, com muita determinação, sempre estão cantando as glórias de Krishna, as glórias dos santos nomes.
Então, vamos ver o que Prabhupada fala sobre isso. É um significado de 4 ou 5 parágrafos, e Prabhupada toca nesse ponto e também em alguns outros pontos. Nós vamos ver alguns outros pontos que são secundários, digamos assim. Então, Prabhupada diz assim no significado: não se pode fabricar um Mahatma carimbando um homem comum. Aqui se descrevem seus sintomas. O Mahatma vive ocupado em cantar as glórias do Senhor Supremo Krishna, a personalidade de Deus. Ele não tem outra tarefa. Ele está sempre ocupado na glorificação do Senhor. Em outras palavras, ele não é um impersonalista. Quando se fala em glorificação, deve-se glorificar o Senhor Supremo, louvando o seu santo nome, sua forma eterna, suas qualidades transcendentais e seus passatempos incomuns. Deve-se glorificar tudo isso. Portanto, o Mahatma tem um grande apego à suprema personalidade de Deus. Quem se apega ao aspecto impessoal do Senhor Supremo, o Brahma Jyoti, não é descrito como um Mahatma no Bhagavad Gita. No próximo verso, ele recebe uma descrição diferente. Como se descreve no Srimad Bhagavatam, o Mahatma vive ocupado em diferentes atividades do serviço devocional, ouvindo e cantando sobre Vishnu, e não sobre um semideus ou outro, ou sobre algum ser humano. Isto é devoção, Shravana Kirtana e Smarana. Essas 3 palavras não estão traduzidas aqui, mas essas 3 palavras, Shravana é ouvir, Kirtana é cantar, e Smarana é lembrar. Então, tal Mahatma tem como firme determinação acabar conseguindo a associação do Senhor Supremo em qualquer uma das 5 raças transcendentais. Para obter tal sucesso, ele ocupa todas as atividades mentais, corporais e vocais, tudo, no serviço do Senhor Supremo, Shri Krishna. Isto se chama plena consciência de Krishna. No serviço devocional, há certas atividades resolutas, tais como jejuar em certos dias, como no 11º dia da lua, Ekadashi, e no dia do aparecimento do Senhor. Os grandes acharyas recomendam todas essas regras e regulações àqueles que estão de fato interessados em ingressar no mundo transcendental para associarem-se com a suprema personalidade de Deus. Os Mahatmas, as grandes almas, observam com rigor todas estas regras e regulações e por isso eles, com certeza, alcançarão o resultado desejado. Como se descreve no 2º verso deste capítulo, não só este serviço devocional é fácil, mas pode também ser executado alegremente. Ninguém precisa submeter-se a severas penitências e austeridades. Guiado por um mestre espiritual experiente, o devoto pode praticar o serviço devocional em sua vida, em qualquer posição, seja como chefe de família, seja como sannyasi, seja como brahmachari. Em qualquer posição e em qualquer lugar do mundo, ele pode executar este serviço devocional à suprema personalidade de Deus e assim tornar-se um verdadeiro Mahatma, uma grande alma. Então, o Prabhupada termina aqui o seu significado. Vocês viram que ele aprofundou e ampliou. Ele foi para outros temas, inclusive ele falou do impersonalismo, e talvez a gente precise esclarecer aqui, porque existem níveis de realização espiritual que são diferentes, e alguns são mais completos, outros são menos completos. O impersonalismo é um nível genuíno, autêntico, possível de ser alcançado, mas não é completo. Falta na realização impersonalista a respeito de Deus, quando entendemos que Deus é energia, que está espalhado por tudo. Além disso, falta a compreensão ou a experiência de Deus no seu aspecto Ananda, ou no seu aspecto de bem-aventurança.
da relação transcendental. E talvez isso possa explicar um pouco sobre a nossa alegria quando cantamos, quando dançamos aqui, como vimos agora no Kirtan que acabamos de realizar, com o Kirtan Rasa dirigindo, alguns devotos tocando instrumentos bem tocados. Então nós vimos essa disposição de cantar e dançar, que às vezes se chama de êxtase, né? Êxtase espiritual. Então, essa experiência de êxtase é Ananda, bem-aventurança transcendental. Essa experiência é uma experiência que deriva da relação interpessoal com Deus. Por cantar os santos nomes, por criar uma relação com Ele como pessoa, nós podemos obter esta Ananda, esta bem-aventurança. No caso do impersonalista, eles obtêm um tipo de Ananda, ou satisfação, felicidade, mas limitado à ausência desses êxtases. Ele simplesmente diminui as atividades dos sentidos, diminui as atividades mentais, diminui todas as suas percepções sensoriais, e então eles desfrutam ou ficam satisfeitos e felizes com a anulação das suas experiências particulares. No processo personalista é valorizado a experiência particular. Cada indivíduo pode criar a sua relação com Deus. Eu estou explicando porque tivemos isso hoje aqui e Prabhupada fala também, então é importante que esse assunto fique assim, de uma maneira muito resumida, explicado. Agora, no último parágrafo, Prabhupada fala do serviço devocional. Ele diz assim: como se descreve no segundo verso deste capítulo, não só este serviço devocional é fácil, mas pode também ser executado alegremente. Então é isso que Prabhupada está puxando, é esse tema que Prabhupada está puxando. Esta felicidade transcendental que deriva do serviço devocional a Krishna como uma pessoa. E neste ponto eu gostaria de fazer o vínculo com a aula de ontem. Na aula de ontem nós falamos do Sikshastakam. E do Sikshastakam, que são 8 versos, o primeiro de todos descreve o cantar dos santos nomes, descreve o Sankirtana. É conhecido como Chetodarpana. Então esse Chetodarpana, que é um verso conhecido, foi cantado, foi escrito por Chaitanya Mahaprabhu, depois foi explicado por ele. Eu trouxe aqui a guia de um livro que foi produzido por um devoto, discípulo de Prabhupada, Mahanidhi Swami, e ele descreve o que Bhaktisiddhanta falou nos últimos momentos da sua vida. Nos últimos tempos, ele explicava o Sikshastakam, e Bhaktisiddhanta é o mestre espiritual de Prabhupada, é o nosso avô espiritual. Então ele explicava sobre o Sikshastakam. E então esse livro, esse verso, o primeiro, que trata de fé, que mostra, que faz a propaganda do cantar dos santos nomes, para que nós possamos desenvolver Shraddha, ou fé, um dos níveis, um dos kramas de Bhakti, um dos estágios da relação da devoção. Então tem 7 excelências descritas quanto ao cantar dos santos nomes. E ele explica um pouquinho e eu vou aqui mencionar. O verso é conhecido em sânscrito, eu vou evitar, eu disse ontem, mas hoje eu não vou recitar o verso, vou apenas descrever agora os 7 níveis, ou os 7 itens de excelência ou de qualidades e virtudes do cantar dos santos nomes. O primeiro, Chetodarpana Marjanam. Então, aqui se explica que este cantar dos santos nomes, o cantar dos santos nomes,
destrói todos os anartas, ele limpa, Marjanam, ele limpa o nosso coração da poeira acumulada. Essa poeira é uma linguagem assim apresentada, é uma linguagem metafórica, quer dizer, um espelho com uma poeira cobrindo, ele não deixa transmitir a imagem original. Então ele pode até transmitir um pouco da imagem, mas se ele está embaçado, a gente não consegue ver a imagem que a gente quer ver no espelho. Às vezes é melhor nem olhar no espelho. Então, mas aqui se diz que o cantar dos santos nomes retira esta poeira acumulada. Esta poeira acumulada é chamada de anartas. São as nossas manias, os nossos vícios, que surgem no nosso coração por causa da experiência de vidas passadas e da experiência nesta mesma vida, da experiência com nossos pais, na educação familiar. A psicologia trabalha muito com isso, para avaliar a nossa relação com os nossos pais, o ambiente em que nós crescemos, se era um ambiente de risco, que tipo de escola nós estudamos, que amizades nós tínhamos quando éramos crianças, quando éramos adolescentes. Então, por quê? Porque toda essa interação com o meio ambiente, toda essa interação com vidas passadas, traz poeirinha para o nosso espelho. E o cantar dos santos nomes remove tudo isso. Então essa parte Chetodarpana Marjana significa isso, que ele limpa. Marjana é isso, limpa o espelho do nosso coração, tirando muitas dos nossos desejos que existem em nós por causa de experiências do passado. Nós experimentamos algum tipo de satisfação, algum tipo de ansiedade, desenvolvemos um desejo proporcional a essa satisfação ou a essa ansiedade, e depois esse desejo vem com tudo dentro do nosso coração, nos levando a agir para a satisfação desse desejo. O nome dessa ação é chamada anarta, que nos leva a cometer erros repetidamente. Terrível, né? A gente fica assim, repetidamente cometendo o mesmo tipo de erro. Então o cantar dos santos nomes nos purifica disso. Depois diz Bhavamaha Davagni Nirvapana, que além de remover a poeirinha, ele remove também todo tipo de kleshas. As kleshas são as misérias da vida. Existem algumas misérias conhecidas, né? Adhyatmika klesha, Adbautika klesha, Addaivika klesha. São 3 tipos de misérias básicas que nos atingem. Essa Addaivika klesha são as misérias que acontecem dentro do próprio meio ambiente. Recentemente nós tivemos aqui uma cheia grande que veio com uma tromba d'água que saiu do oceano e pegou toda a região litorânea de Alagoas até Pernambuco, causando mortes e tudo mais. Agora estamos com outro problema ocorrendo. Rompeu um dos canais que vem do Rio São Francisco para irrigar o Nordeste e está causando um problemão por aí, inundações e tudo mais. Então essas misérias, digamos assim, que são produtos da natureza, elas são chamadas de Addaivika klesha. Também Atmika klesha são aquele sofrimento que a gente tem, que vem de dentro. Que temperamento ruim que a gente tem, né? Então esse temperamento ruim provoca esse tipo de miséria. A mãe é danada para dizer isso pra gente, né? Para nos corrigir. Deixa de ser ruim, menino. Deixa de ser chato, parece um velho. A mãe diz um monte de coisa assim para o filho, né? Para com isso. Se corrija. Então a mãe está nos ajudando a identificar esses adhyatmikas que vão nos levar a quê? A erros, decepções, problemas, depressão e outras coisas, outras doenças mentais mesmo, porque são misérias que atingem o nosso eu interno, assim, né? Sutil, o nosso corpo sutil, mente, inteligência, falso ego, são atingidos por essas misérias. E a
adidáivica, né, dos semideuses, adibáltica mesmo, por outras entidades vivas. Por exemplo, leptospirose. Leptospirose é um tipo de adibáltica que é causado pela leptospira, que é transmitida pelas fezes e urina do rato. Quando a gente entra em contato com a fezes ou urina do rato, nós absorvemos essa leptospira e então a gente contrai uma doença mortal chamada leptospirose. Então, assim, e tem outras, né? Dengue, Zika, o mosquitinho aquele presidiário, né? Preto e branco, e por aí, chikungunya, e por aí vai, né? A doença de Chagas. Outras entidades vivas, eles existem. E basta também um cachorro que nos morde e outras entidades vivas, né, que nos assaltam por aí. E agora os políticos, né? Os políticos brasileiros que estão causando misérias pra gente, né? Então eles são budas, são entidades. E essas entidades, então, que causam problemas pra gente, são outras entidades. Então essas misérias são todas aliviadas em Bhava Maha Davagni Nirvapana. Ela tira todas essas misérias que se transformam em desejos e por causa da experiência, raiva, vingança. Imagine, né? O sofrimento nos leva a um sentimento de justiça e nos leva a um sentimento de vingança. Olha como nós nos prendemos a esse mundo. Então, e essas atividades se transformam em sementinhas que ficam dentro do nosso coração. E um belo dia, ou um triste dia, elas florescem com muitos desejos e nós saímos pensando que somos livres, mas na verdade é o contrário disso. Nós somos condicionados. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira! Você faz o que você quer porque você deseja. O seu desejo vem de uma miséria que está dentro de você, causada por experiências do passado. Deixe de bobagem que você não é livre coisa nenhuma. Você será livre quando você se livrar do desejo. Então, isso... E como se livrar do desejo? O cantar dos santos nomes, de acordo com esse segundo item aqui. O terceiro é Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Que ele produz tudo que é auspicioso, Shubha. Produz tudo que é, todas as auspiciosidades que pode manifestar na vida da gente. Boas amizades, compreensão, empatia, carinho, amor. Tudo isso surge, tudo que é auspicioso surge em nossa vida. Talvez até um dinheirinho entre. Mas a auspiciosidade aqui se refere à auspiciosidade ambiental, à auspiciosidade da inter-relação com outras pessoas. Então, é isso aqui. Tá? O quarto é Vidyavado Jivanam. Vidyavado Jivanam é o quarto item, que também faz parte do contexto da estrofe original, que diz que ele é o conhecimento mais valioso, Vidyavado Jivanam, e ele é o conhecimento mais valioso para a Diva, a entidade viva. E quem é esse Vado? Não é? Quem é esse Vado? Esse Vidyavado. Esse Vidyavado é Srimati Radharani. Então ele vai despertar, o canto dos santos nomes vai despertar em nós mesmos a capacidade de desenvolver uma relação amorosa com Krishna no nível de Srimati Radharani. Olha que coisa profunda, né? Olha, nós passamos a fazer parte do grupo de Srimati Radharani. Então, Vidyavado Jivanam significa isso. Depois, Ananda Buddhi Vardhanam. Ananda Buddhi Vardhanam descreve o oceano de Ananda, aquilo que eu falei antes de bem-aventurança, né? Então, a bem-aventurança transcendental, que é como um oceano
Quem canta os santos nomes e se entrega aos santos nomes 6 anos seguidos, 73 vezes em 6 anos, né? Uma vez por mês. Tem alguém para lá que nunca faltou? Eu só faltei 3 vezes. Você faltou 3 vezes. 2 eu estava lá na Índia, aí eu não pude participar. E uma vez foi quando meu filho tinha 1 mês, e aí o Kirtan a gente foi fazer visitando o Natal, porque teve o Rath-Yatra lá, e aí fizeram lá para, né, foi nesse novo ciclo de Kirtans que nós estamos fazendo nas comunidades da região, né, a partir do 5º ano. E aí esse eu não podia porque meu filhinho estava comigo. Só esses 3. E mais alguém? Assim, tem alguém do grupo que nunca tenha faltado? Não tem. Sempre alguém faltou alguma vez? Sim, mas tem pessoas que praticamente sempre estão presentes, que é o Prabhu Vrindavana, a Mãe Prema, Krishna Parayana. Krishna Parayana, embora ele tenha faltado alguns na época do mestrado, mas sempre está aqui lá. É interessante isso. No nosso curso Bhakti Shastra, no Instituto de Aladuta, tem alguns devotos que fazem votos quando começam. Por exemplo, nunca perder um Mangalarti. Então, é bem legal, né, não perder os kirtans do verão, não perder os kirtans do inverno, ou os kirtans da primavera, dos meses de primavera, ou do ano, né, ou para sempre. Tem muitas maneiras de fazer votos para participar. É bem interessante. Eu fiquei de 15 para as 4, de 20 para as 4 até 6h20 aqui. Então foi um tempo muito significativo que eu fiquei na sala do templo. E pude perceber como a potência que é dessa constância, né, de estar presente ali. Então, este conhecimento, o conhecimento transcendental, que é a Haitu que não tem uma causa material, ele brota no coração. Esse conhecimento Vidyavado Jivanam, ele brota no coração da diva, por cantar os santos nomes. Outra coisa é o penúltimo, Pratipadam Purnamrita Swadanam. Isso significa que ele provê a misericórdia da potência interna de Krishna para a pessoa. Então ele, passo a passo, a cada momento, Pratipadam, né? A cada momento ele desfruta dessa purificação completa internamente. Ele recebe um benefício completo. Não é um pouquinho, não é pela metade não, é purna, completo. Então, assim, isso é descrito dessa maneira. E o último, Sarvatma Snapanam, que o cantar dos santos nomes é completamente puro, limpo. Snapanam significa isso. E que a alma se liberta do egoísmo. Imagine, gente, nós temos a chance de nos libertar do nosso egoísmo por cantar os santos nomes. Cantar, a nossa japa nos ajuda a nos libertar do nosso egoísmo. A geração atual, eu não falo em termos de faixa etária, mas a geração atual, como aqui agora, tem pessoas de várias gerações, eu devo ser dos mais velhos, e tem pessoas muito jovens aqui. Nós seríamos uma geração, a geração da atualidade. Essa geração contemporânea, agora, está sendo acusada por antropólogos, sociólogos, psicólogos sociais, de ser muito egoísta, muito egocêntrica, movida por interesses pessoais. E nós podemos nos libertar disso, gente. Nós podemos nos libertar disso cantando os santos nomes. Então, os santos nomes nos ajudam a nos libertar deste egoísmo, este egocentrismo. Passo a passo. Gradualmente nós vamos nos libertando, querendo cuidar dos outros, proteger os outros, ajudar os outros. Passamos a olhar o meio ambiente, a olhar o outro com muita simpatia, com muita empatia, com muito interesse de ver o outro crescer e se tornar espiritualmente competente. Então isso é o que está escrito aqui. No fim ele termina Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Param Vijayate se diz que o Sankirtana
tem a vitória mais elevada que se pode obter. Então, Paramvidjayate Sri Krishna Sankirtan significa isso. Então, todas as vitórias, todas as glórias ao cantar dos santos nomes. Obrigado pela atenção. Se vocês quiserem fazer uma perguntinha aí. Quem ia gostar dessa aula era Nanda Gopa. Nanda Gopa ia adorar essa aula. Alguma pergunta? Se alguém tem alguma outra pergunta antes, porque... Tita Leca. Eu queria entender como a gente pode fazer a pergunta do cálculo, como a gente pode lidar com essas misérias? São várias. E todos estamos atingindo, né? Certamente. A gente enfatizou que os nomes está ali e pode destruir. Sim. Realmente os desejos se provocam com as misérias. Só que no processo em que isso está acontecendo, as misérias estão acontecendo, né? Uhum. E um Vaishnava ele sempre busca o refúgio de Krishna. Isso é uma coisa que culturalmente já se instalou em mim pela associação com os devotos. Só que ao mesmo tempo, lidar com essas misérias diariamente, em várias instâncias, né? Às vezes tudo ao mesmo tempo, cria uma carga mental muito cansativa. Eu não sei se você ouviu falar, mas ficou famoso nas redes sociais um quadrinho mostrando a carga mental que as mulheres passam. Era uma descrição da diferença entre a carga mental do homem e da mulher. Mas ali eu identifiquei não só a mulher, mas muitas pessoas e tal, eu identifiquei. Que é tipo assim, a pessoa, ela quer ajuda, ela precisa de ajuda, mas na constância da rotina, das atividades, nem sempre ela está habilitada para ficar pedindo essa ajuda. Então ela sofre com esse peso, com essa carga mental, que muitas vezes o outro que não ajuda justifica dizendo, você não pediu ajuda, logo eu achava que você estava bem, né? E eu vejo que essa carga mental, ela sobrecarrega várias pessoas, assim, pessoas que eu conheço, eu me sinto assim, meu esposo se sente assim, em várias instâncias. Eu queria saber assim, a gente está cantando o Santo Nome, a gente está com um desejo de desejar mais cantar o Santo Nome, mas enquanto está ali o fogo dos Santos Nomes queimando devagar, qual conselho o senhor daria para a gente estar lidando com essas cargas mentais que às vezes eu tenho a sensação que ela nos toca um canto, assim, ao ponto até de deixar a gente desesperançoso. Rupa Goswami responde isso aconselhando entusiasmo, paciência, determinação, seguir o processo de acordo com o manual recomendado, né, os manuais recomendados, evitar a associação que tira o pique e seguir os passos de quem já teve o resultado desejado, que a gente deseja. Então isso é Rupa Goswami no livro Néctar da Instrução. Ele recomenda que a gente faça isso. Então, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, seremos afetados pelo meio ambiente. Seremos afetados inevitavelmente. E não vamos... A nossa teologia se diferencia da teologia cristã em alguns pontos, poucos, mas alguns pontos. Um deles é que o paraíso não acontecerá dentro deste planeta Terra definitivamente. A teologia Vaishnava não prescreve que teremos um paraíso aqui. Porém, podemos viver aqui com a mesma paz interior que se pode viver no paraíso. Então é uma conquista interior. Externamente, as misérias chegarão, mas elas não entrarão no âmago do coração. Entende? Então,
uma alma autorrealizada, o Bhagavad Gita também fala isso, uma alma autorrealizada, ela alcança um estado de espírito, um estado de avanço que as misérias não afetam. Então a gente tem que continuar, como o Rupa Goswami diz, né? Entusiasmado, vivendo um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez, com entusiasmo, fazendo o que deve ser feito, com determinação, e com paciência antes, né? Depois com determinação, seguindo como deve ser seguido, e seguindo os passos de Rupa Goswami, porque ele é o padrão, nós somos Rupanugas, ele é o padrão adequado, seguindo os passos de Prabhupada, que tem o resultado foi bem sucedido. Assim vamos. Tá? Algum comentário, alguma outra pergunta? O senhor falou de Krishna Prabhupada, aí eu lembrei. O cantar dos santos nomes também é um pedido por serviço, né? Por ser ocupado do serviço devocional. Assim, a falta de interesse pelo serviço prático, por outros tipos de serviço, é uma questão da natureza do indivíduo, é uma questão de imaturidade do processo, ou é um cantar imperfeito ainda? Você fala em maturidade dentro do processo, né? Maturidade da pessoa ao praticar o processo. Talvez tudo isso junto, mas também a famosa preguiça da era de Kali. Somos preguiçosos. O Bhagavatam descreve isso, super preguiçosos para a vida espiritual. Mas assim, se é uma característica intrínseca em Kali Yuga, para a entidade viva condicionada, assim, pela prática do processo, ela deve, mesmo que mentalmente, internamente, refugiada no Guru, nas orientações, mesmo que ainda não sentindo gosto, mas continuar praticando e tentar se livrar dessa natureza e praticar os dois juntos, tanto cantar dos santos nomes quanto outros tipos de serviço, como cozinhar, lavar, fazer qualquer coisa. É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Tem que fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito. E fazer é o mesmo tipo de resposta, né? Fazer com regularidade, adotar um sadhana. E fazer com regularidade, com confiança, de que lutando contra a preguiça. Krishna diz também no 3º capítulo do Bhagavad Gita, ele diz isso, que a pessoa deve se estabelecer internamente, em plena consciência dele, e deve livrar-se da preguiça. Sem preguiça, deve livrar-se. Deve fazer o seu dever. Diz para Arjuna, e livre da preguiça, lute. Para Arjuna ele manda lutar, livre da preguiça, da letargia. Pralada, pode falar para a gente encerrar. Na verdade, eu só ia fazer um pedido, né? Agora a gente acabou de explicar esses sete pontos e falamos sobre esse verso. Aí eu gostaria de pedir para que o senhor e também quem quiser, né, que souber, recitasse essa tradução a tradução poética, né, que está no livro de canção desse primeiro verso. Né, Vamos. Deixa eu pegar aqui para acompanhar. Tá aqui. Obrigado. Que aí a gente pode encerrar dessa maneira. Então, como é? Todo mundo junto? Quem quiser recitar junto, né, para fazer aquela coisa gostosa. Então tá. Aquela coisa gostosa. Então, glória ao Sri Krishna Sankirtana, que tira do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada, que se apresenta sob forma de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade em geral, porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo conhecimento transcendental. Aumenta o oceano de êxtase transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre nascemos. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.
Vishnu Pada Tridadi Swami Davatra Maharaj Ki Jai.